O meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Prezados, eu vou pôr dois textos aí na tela para nós iniciar o nosso vídeo de hoje. Vamos ler com atenção esses dois textos aqui, para começar, tá? Veja bem, segundo Pedro, capítulo 2 e o verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E o outro texto aqui se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Ok, amados, por esses dois textos já dá para vocês entenderem o tema do nosso vídeo de hoje. É sobre, amados, sobre o que está acontecendo no nosso dia, um dia atrás do outro, como as escrituras se cumprem e como é grave, amados, que nós temos de estar vigiando, de estar atentos, porque você vê que a palavra de Deus ela é taxativa. Jesus falou: quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Terrível, né? E por outro lado, o apóstolo Pedro, ele já alertou a igreja, principalmente a igreja de hoje, do jeito que está, né? Ele alertou das pessoas que iam trazer heresias destruidoras de um modo dissimulado. Dissimulado como? Parecendo que é correto, que veio de Deus aqui, para enganar as pessoas. Ou seja, o pessoal vai aparecer com Bíblia na mão, vai parecer um cristão dissimulado, parece que é uma bênção, com uma sabedoria tremenda, ensinando coisa maravilhosa e sinais e prodígios, todas essas coisas vão aparecer dissimuladamente, mas que por trás disso vai estar negando a Jesus como Senhor e Salvador. É disso que nós vamos tratar hoje. Eu vou colocar um áudio de 4 minutos, pouquinho, aí para vocês ouvir. Eu peço que os ouçam com bastante atenção, comparando com esses textos que nós vimos. Tá certo? E peço, amados, que vocês fiquem até o final do vídeo, porque, olha, amados, quem pegar o vídeo e não for até o final, não vai entender. Vai entender errado. E daí não adianta. Então, ainda que fique um pouquinho longo, vá até o final do vídeo, porque não vai ser tão longo assim, vai valer a pena ir até o final e entender, tá certo? Conto com vocês para isso. Então, vamos ao vídeo, então? O pecado nunca existiu entre os gentios. Irmão, isso? Você dizer que o pecado nunca existiu entre os judeus, entre os gentios, não. O pecado existiu aonde? Dentro do judaísmo. Pecado é transgressão da lei. Ali está bem claro, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Quem estava debaixo da lei? Judeus. Não, gentil. Então o pecado, nós não temos nada a ver com o pecado. Esse pecado que existiu, bem claro, existiu. Por isso que o tema da mensagem é esse: o pecado nunca existiu para o mundo gentil. Nós, tranquilo, isso não atingiu nós. Nunca atingiu nós. Porque o pecado é transgressão de lei.
Se não houvesse lei, não havia pecado. Mas havendo lei, o pecado estava junto. Tudo que você fazia era pecado. Até que Jesus exterminou. Porque olhando para o início ali, você pode ver que quando Jesus surgiu, João já disse no capítulo 1 e 29, é tão bonito, João diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira. Tira o quê? O pecado do mundo. Mas que mundo? Volto a dizer, o mundo judeu. Então, olhando para essa palavra pecado, que hoje se fica falando, porque a igreja está em pecado. Irmão, você tem pecado. Eu não conheço pecado. Jesus não morreu por mim. E nem morreu por você. Ele morreu para o povo dele. Eu não tenho nada a ver, nós não temos nada a ver com a morte de Jesus. Jesus morreu pelo seu povo, ele veio para o seu povo, ele mesmo declarou, eu vim somente para o meu povo. Ele não veio para outro povo. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo, o pecado existe? Não. João disse que aquele que peca é filho do diabo, né? Bom, João está completamente errado quando chama de filho do diabo. E depois João diz outra vez, filhinho, não pequei. Se pecar, tem um advogado diante do Pai para defender. Então eu pergunto, quando João disse isso, Jesus já tinha sido levado ao céu. Jesus veio e exterminou o pecado, Hebreus capítulo 9, versículo 26. Jesus aniquilou o pecado. Agora, como é que João fica falando de pecado? Agora, não sei se foi João que errou ou se foi o padre Jerônimo que escreveu este livro, tirou dos livros sagrados e escreveu este livro que errou. Ou foi a editora a evangélica aí, que recusou e escreveu aí, fez várias mudanças, porque você vê que de uma Bíblia para outra tem diferença. Mas não existe pecado, porque o próprio Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, diz que fomos eles, não nós, que o sangue de Cristo foi o que tirou o pecado. Que o pecado foi tirado pelo sangue, não foi pela água. Então por que usar água? Mas como era uma simbologia judaica, então isso parou, isso acabou. Paulo não batizava ninguém. Paulo não dava pão de suco para ninguém. Paulo não punha óleo na cabeça de ninguém. Paulo não jejuava. Paulo não fazia nada dessas coisas, porque tudo isso é judaísmo. Então o pecado foi exterminado, acabou. Não existe pecado. Porque o próprio apóstolo Paulo disse assim, acho que no capítulo 7, ali de Romanos, ele diz assim, se não existisse a lei, eu não pecava. Eu peco por causa da lei. Mas a lei acabando, acabou também o pecado. Não existe pecado. Aí estamos de volta. Eu creio que vocês ouviram o vídeo, prestaram bem atenção tudo que ele falou e nota que o que ele falou ali, se a pessoa, amado, não tiver alicerçada para lembrar de outros textos na Bíblia, vai ficar com os textos que ele falou e vai parecer que não tem saída, não. O que ele falou é correto e não tem como refutar. Amados, nós precisamos cada vez mais nós estudar a palavra de Deus, se comunicar uns com os outros, que é para a gente poder ver as heresias que vêm por trás, as pessoas usando a própria palavra, usando a própria Bíblia para trazer heresias, distorcer e negar Cristo. Algumas das coisas que ele falou no vídeo, você pode ver, ele falou, por exemplo, não temos nada a ver com o pecado. Quer dizer, aí já negou o pecado. Quer dizer que nós não temos a ver nada com o pecado. Se não temos nada a ver com o pecado,
Então, o que Jesus serve para nós? Entende? Veja bem, por baixo dos panos, sutilmente, dissimuladamente, essa palavra dele já nega Jesus como Senhor. Se eu não tenho pecado, eu não preciso ser obediente a Cristo. Não tenho pecado, eu estou salvo, tudo bem. É claro, amados, que nós estamos salvos, todo aquele que crê no Senhor Jesus está salvo, mas tem que crer no Senhor Jesus. E aqui o que ele falou, se ele falou que não temos pecado, então não precisamos crer no Senhor Jesus. Beleza? Outra coisa que ele falou aqui é que o pecado nunca nos atingiu. Certo? Nós, os gentios, não só os judeus que pecaram. Por quê? Porque a lei foi dada para eles, não foi dada para nós. Então eles pecaram porque sem lei não tem pecado. Ele usou a Bíblia, ele mostrou o texto lá de Romanos 7. Sem lei o pecado está morto. Como é que a gente vai se sair disso? Amados, ele falou certos textos, mas não falou de outros textos que estão na Bíblia, que nós vamos ver aqui, para a gente não ficar nessa armadilha, não cair nessa armadilha. Ele falou que Jesus, né, tira o pecado só do judeu, porque nós não temos pecado. O que mais que ele falou? Ele falou que ele não conheceu o pecado. E como gentil, ele falou que nós também não. O que ele falou mais? Jesus não morreu por mim. Ele disse, ele confessou, a boca dele falou, Jesus não morreu por mim. E ele falou, e nem por vocês. Quer dizer, induzindo as pessoas a que nós não precisamos de Jesus. Que a morte de Cristo para nós não vale nada, só para os judeus. Não tem nada a ver com a morte de Jesus. E depois ele chegou a petulância de dizer que o apóstolo João estava errado. Então ele que é o certo. Amado, mais um detalhe que eu quero deixar aqui para vocês, antes de nós entrar nos textos aqui que ele não falou, que eu quero deixar bem claro para todo mundo aqui. Olha, eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Eu não estou expondo o nome desse cidadão, e nem se ele congrega alguma igreja, nem a igreja que ele congrega, a denominação, e nem o canal dele na internet. Porque a minha missão, amados, aqui não é estar expondo as pessoas. A minha missão aqui é alertar, é trazer a verdade da palavra de Deus para que cada um que veja os meus vídeos tenha a condição de abrir o olho sobre aquilo que escuta. Os meus vídeos eles têm a intenção de alertar, porque a distorção da palavra de Deus está demais nesse mundo. O engano, tudo dissimuladamente, como nós vimos ali. Então, já deixo claro, no áudio ali, não coloquei o nome dele, não estou colocando o nome dessa pessoa em parte nenhuma, porque eu não conheço, eu não sei quem ele é. E outro detalhe, eu peguei esse áudio dele, é um vídeo, mas eu tirei só o áudio já para não expor ele. E eu peguei, no caso, esse áudio dele como um exemplo, porque não é só ele. Está cheio desse tipo de gente, enganando as pessoas que não têm tempo para ler, para estudar a Bíblia, enfim, que não estão mais aprofundados na palavra de Deus e verem ou escutam esse tipo de coisa, que ele pega aquele versículo da Bíblia ali isolado e mostra, e deixa as pessoas que não têm conhecimento um pouco mais profundo da Bíblia sem saída. Entende? Mas aqui a gente vai trazer outros textos que ele não falou, para mostrar como não é o que ele leu, o texto está certo, é o que está escrito, é assim, o que ele falou, mas não a explicação dele, não a interpretação dos textos dele não está correta, porque não bate com outros textos da Bíblia, tá certo? Então nós vamos ver algumas coisas aqui, vou colocar na tela aí para vocês.
E vocês vão tirando as suas conclusões, tá certo? Vamos lá então? Olha, aqui, essa parte aqui, é alguns comentários que eu peguei lá do vídeo dele, uns poucos, tem vários comentários, mas eu peguei só alguns, só para nós ver, eu e vocês, mas ver como tem gente que cai no engano dessas pessoas, amados. Se a pessoa não tiver alicerçado na palavra de Deus, viaja mesmo. Veja essas pobres pessoas aqui, concordo com ele. Ele está negando Jesus, as pessoas estão concordando junto com ele. Veja bem o que eles escreveram. Um escreveu: parabéns, irmão, fulano de tal, lá, não pus o nome. O pecado no caso, o pecado é a lei. Concordando que então nós que não estamos debaixo da lei não temos pecado, que ele falou. Outro aqui, ó. Boa madruga, irmão, fulano de tal. Abraço, prossigamos, graça e paz. Outro aqui escreveu: sem lei, sem pé, pecado. Agora é ficar atento para não errarmos o alvo. Graça e paz. Beijos. Sem lei, sem pé, pecado é escrever algumas coisas erradas que não dá para entender bem. Mas acho que ele quis dizer que sem lei, sem pecado. Outro aqui, ó. Deus está com você, irmão, fulano de tal. Eu acredito que o pecado era a transcrição de Levi. Também escrito, também engraçado, mas eu acho que ele quis dizer que o pecado era a transgressão da lei. Aí ele respondeu alguns desses comentários aqui o seguinte, ó. Olha, meu irmão, Deus não veio aqui na terra para pagar pecado de ninguém. Se é isso, não for heresia, o que é heresia então? E a heresia é complicado, né? Então ele está dizendo que Deus não veio pagar pecado, que Jesus não veio pagar pecado de ninguém aqui. Deus veio aqui na terra para combater as leis do homem que ele mesmo criou para controlar o homem. Outra resposta que ele deu aqui: olha, meu irmão, o pecado era a transgressão da lei de Moisés. Essa lei era física, criada pelo homem, a misericórdia, criada por Deus. Deus, através de anjos, entregou para Moisés para ser entregue para Israel. Não foi criada pelo homem. Mas ele está ensinando o povo que foi criado pelo homem, para controlar o homem. Mas Deus veio aqui na terra, semelhante ao homem, num corpo de carne e sangue, para abolir a lei que o homem mesmo, para condenar pecado no homem, em nome de Deus. Embolou tudo, mas não dá para entender nada. E o que ele respondeu com os comentários. Agora vamos, amados, a outros textos. A outros textos da Bíblia. Veja bem, ele citou, por exemplo, Romanos capítulo 7, verso 8. Ele citou outros textos, mas para não deixar o vídeo enorme, vamos alguns textos só. Então, Romanos 7, 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Amado, quem não conhecer outros textos da Bíblia, não lembrar de outros textos da Bíblia, o que vai responder para ele? Se na Bíblia já está dizendo que sem lei está morto o pecado. Então, tem saído isso aqui? Tem, amado, em outros textos que está a resposta. Mas então o apóstolo Paulo está errado, escreveu errado aquela coisa? Não. É que a Bíblia, amado, Deus permitiu ela ser assim mesmo para as pessoas se interessar. Porque se as pessoas não se interessar, não vai entender mesmo. Tem que estudar. Então, veja bem, nós vamos entender esses textos aqui, o que realmente que fala. E também aqui outro texto que fala que deixa a pessoa sem saída, em Hebreus capítulo 9, verso 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele, no caso de Jesus, né, tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ele citou esse texto aqui dizendo, na cruz, Jesus pagou todo o nosso pecado,
pagou todos os pecados do judeu, porque ele diz que nós, os que não eram judeus, não tinha pecado para pagar. Então ele falou que na cruz, Jesus pagou o pecado dos judeus, certo? E que pagou, então não tem mais pecado. Vamos entender o que ele falou ali naquele áudio. Ele falou que nós, que não somos judeus, não temos, já nascemos sem pecado, maravilha, nascemos salvos, já podemos deitar e rolar, que pecado para nós não existe, porque nós não temos lei, não foi dada a lei para nós. Então ele diz que para os judeus aconteceu o seguinte: Jesus se sacrificou ali na cruz, verteu o sangue inocente dele e pagou ali na cruz o pecado dos judeus. E que os judeus que creem em Jesus não tem mais pecado. Pode deitar e rolar que não tem mais pecado. Acabou. Entende? Por isso que ele falou que o apóstolo João está errado. Está errado o que ele falou, porque o apóstolo João contrariou isso aqui. O apóstolo João falou que aquele que diz que não tem pecado está se enganando a si mesmo e está chamando Deus de mentiroso. Vocês entendem aquela realidade? Então nós precisamos entender isso aqui, que Jesus aniquilou o pecado na cruz. Sim, aniquilou. Mas por que ainda tem pecado hoje? Será que João está errado? Veja bem, o que ele falou é uma coisa que para a pessoa que não conhece outros textos da Bíblia não tem como responder. Aperta, fica sem saída. Bom, nós vimos esses dois textos, né? Vemos que ele usou a Bíblia e vimos que ele falou barbaridades ali, negando Jesus para ele e induzindo as pessoas a negar a Cristo também. Agora vamos ver outros textos da Bíblia para poder entender. Veja bem, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 3, o verso 9. Primeiro vamos lembrar que ele falou que pecado só os judeus que pecaram, porque eles tiveram a lei. Nós, os gentios, quer dizer, os que não são judeus, não temos pecado, não conhecemos o pecado, já nascemos sem pecado, já nascemos salvos. Quer dizer, não precisamos de Jesus para nós salvar, porque nós já somos salvos de nascença. Foi isso que ele quis dizer. Então ele quis dizer que os gentios não têm pecado, só os judeus. Certo? Agora vamos ver o que Romanos 3,9 diz. O que você conclui? Temos nós qualquer vantagem? Aqui o apóstolo Paulo está comparando os judeus e os não judeus. Se uns são melhores do que os outros, não. Então ele falou, o apóstolo Paulo está dizendo, entre nós e os judeus, o que se conclui? Nós, os judeus, no caso, o apóstolo Paulo dizia, temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado, é só estudar a Bíblia que vê que o apóstolo demonstrou já, e os outros apóstolos também. Temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Bom, ele falou que os gentios não têm pecado, não tem lei, mas o apóstolo Paulo está provando o contrário, que todos têm pecado. Ele falou que a palavra todos é uma palavra genérica que pode significar todas as nações, ou, por exemplo, vamos falar do Brasil, pode ser todas as cidades, pode ser todos os estados, pode ser todas as vilas, não se pode, como pode significar o país inteiro, pode significar todas as partes de dentro do país. Assim, essa palavra toda é genérica, como ele falou lá que Deus enviou, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele falou ali que é todo o quê? Que é todo judeu, que mundo dos judeus. Não falou que é o mundo todo. E também a palavra mundo não significa uma coisa só, significa o mundo do pecado, o mundo da iniquidade, o mundo físico, o mundo espiritual, tem vários mundos.
Então, nós precisamos pegar os contextos para entender o que é que aquela palavra está falando, certo? Mas aqui, neste caso, pode a gente aqui está falando todos os judeus e os gregos. Mas o que grego ele falou que é os gentios, tá bom, então vamos o mesmo texto, só em outra versão da Bíblia. Esse texto aqui está na versão Almeida, revista atualizada. Agora vamos na versão da King James, que é o mesmo texto, veja, explica melhor isso aqui. Qual a conclusão? Que você conclui a mesma coisa, só que uma versão diferente. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão todos subjugados pelo pecado. É a mesma coisa que diz que, veja bem, gentios e gregos é a mesma coisa. Gentio, grego é todos aqueles que não são judeus. Então, aqui, veja bem, que quando nós pegamos esses textos, nós já cai por terra o que ele falou, ele e as pessoas que ensinam igual a ele. É vários, tem aos montes na internet e das igrejas por aí afora. Então cai por terra a falácia de que só os judeus pecaram. Todos pecaram, tanto os judeus como os gentios. Está aqui na mesma Bíblia, só que ele não mostrou esses textos, porque não interessa para ele, porque daí o que ele prega ia cair por terra. Certo? Vamos a outra. Então já vimos que tanto os judeus como os gentios pecaram sim, estão sim debaixo do pecado. Gálatas capítulo 3, verso 19 e verso 22. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos. Ele falou que a lei foi os homens que fizeram. Foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, no caso de Moisés. Desculpa que eu estou com a garganta ainda não está bem legal. Então veja bem, qual a razão de ser da lei? A razão de ser da lei, amado, não seria no caso salvar ninguém. A lei foi adicionada. Veja bem, porque nós entendemos que a transgressão não precisa ser da lei. Transgressão, por exemplo, Adão e Eva sabiam que não era para comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram, eles pecaram porque eles transgrediram aquilo que Deus determinou. Deus é soberano, ele é o soberano de tudo. Então não tinha lei lá no Jardim do Éden, não tinha os 10 mandamentos lá. E também não tinha Israel, judeu, gentio, era apenas um casal que estava lá. Mas como esse casal pecou, o pecado veio como uma herança, o pecado é uma coisa genética que tá no íntimo da pessoa. Todos os que nasceram de Adão e Eva, porque toda a humanidade nasceu dele, nasceu já com o pecado. Percebe? Então, diz que a lei foi adicionada, a lei dada aos judeus foi promulgada, foi acrescentada ali por causa das transgressões, quer dizer, por causa das pessoas virar as costas para Deus, seja debaixo da lei, seja sem lei, as pessoas pecaram. Então Deus deu a lei lá para a nação de Israel, para que a nação de Israel, por exemplo, fosse exemplo para o mundo de que existe um Deus que tem de ser obedecido. Porque senão a morte eterna acontece. Você entende? Como pegando esses textos, a gente vai vendo que não é daquela maneira que ele falou. Então a lei que foi dada a Moisés, a lei que foi dada para os judeus, foi por causa das transgressões. Transgressão é pecado. Entende?
Daí ele pega aquele texto, ele pegou aquele texto que nós vimos ali, onde, deixa eu ver onde, sem lei está morto o pecado. Claro, se Adão e Eva, por exemplo, não transgredissem o que Deus determinou para eles, não teria pecado. Então, a transgressão já é um pecado. Então, todos nasceram debaixo do pecado. Você entende como a gente pega um texto, mas outros textos vão explicando aqueles textos que parece que não é, que parece que está errado, que parece que é diferente. É questão de entender a linguagem bíblica. Ok? Vamos ver, vamos mais para frente então aqui. Até que viesse o descendente, ou seja, até que viesse Jesus, né? Foi adicionada a lei, no caso, lá para o judeu, até que viesse Jesus. Então Jesus veio e no sangue dele, todos os que creem, porque todos pecaram, gentios também pecaram. Veja bem, hoje existem 3 povos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, vai lá que você vê que existe judeu, gentio e a igreja de Deus. Primeiro existia só gentios. Depois Deus criou a nação de Israel, passou a existir 2 povos. E depois Deus criou a igreja aqui na terra, porque a igreja já estava lá no céu antes de tudo. Então, hoje existem 3 povos, judeu, gentio e igreja de Deus. O que acontece? Para os judeus foi dada a lei de Moisés. Os gentios são aqueles que não têm lei, mas eles transgrediram e trouxeram o pecado da transgressão já no DNA deles, todos. Então ninguém se escapa. Então o que é? Israel, aos chamados judeus hoje, foi dada a lei para mostrar para eles que o pecado mata, que o pecado leva a pessoa lá para o lago de fogo e não tem saída mais, é eterno. Certo? E os gentios não estão sem lei, mas estão debaixo do pecado. Entende? E a igreja é tanto judeus como gentios que aceita o sacrifício de Jesus como pagamento pleno dos pecados. Quer dizer, em Jesus acabou a lei de Moisés, em Jesus acabou a transgressão a Deus. Só que o que acontece? Nós vamos ver mais para frente algumas coisas para nós entender essa parte. Por que Jesus pagou os nossos pecados e nós ainda cometemos pecado? Mas Jesus não pagou os pecados? Veja bem, lembra que nós vimos aqui esse texto aqui, de Hebreus capítulo 9, versículo 26, que diz que Jesus aniquilou o pecado na cruz. Se Jesus aniquilou o pecado na cruz, então, aonde que está o pecado? Não tem mais pecado. É o que ele disse. Mas a Bíblia está dizendo que nós ainda pecamos. Claro que não somos escravos mais do pecado, nós ainda caímos em transgressão. Infelizmente, e eu vou mostrar nos textos aqui o porquê. Gálatas, né, que nós estávamos vendo 3, 19 e 22, então diz, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, porque para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então, mais uma vez, a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Não se escapou ninguém, amados, não tem essa que ele falou. Outro detalhe, amados, que ele falou, veja bem que ele falou que o apóstolo Paulo não distribuiu pedaço de pão para ninguém, não distribuiu suco de uva para ninguém, mais um monte de coisa que negando a ceia do Senhor, que é o memorial da morte de Cristo, entende? E que é até que ele venha, é para ser comemorado, que ele falou do ritual, tá bom, é um ritual que é para ser até quando Jesus voltar.
Só que para eles, Jesus já voltou. Para eles. Nós ainda esperamos, aguardando saber a aventurança da volta do Senhor Jesus. Então, sobre a ceia do Senhor, que ele falou que o apóstolo Paulo não distribuiu pão nem suco de uva para ninguém, eu vou mostrar aqui para vocês um texto que mostra que o apóstolo Paulo, sim, ele participou da ceia do Senhor. Não era suco de uva, era vinho. Era vinho. Mas que participou, distribuiu pão e distribuiu vinho, sim. Veja bem, o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está falando do cálice que abençoamos. Ele não falou que vocês abençoam, eu estou fora. Ele falou que nós abençoamos ele, o apóstolo Paulo e todos da igreja. A oração era comum ali na ceia do Senhor. E a mesma coisa, o pão que ele falou que o apóstolo Paulo não distribuiu um pedaço de pão para ninguém. Claro que distribuiu, porque a ceia do Senhor era feita assim. O pão passava de mão em mão, um pão, cada um tirava um pedacinho para si e passava para outro. Então todos partiam o pão, não era um que partia, não era o apóstolo Paulo que partia, o pão passava de mão em mão, como o cálice era único e passava de mão em mão. Então, veja bem que a gente está mostrando o texto, que cai por terra toda a heresia que ele aplicou nos textos bíblicos. Então, qual é a conclusão que a gente chega, amados, para nós encerrar o nosso vídeo? Hebreus 9, 26, onde ele falou que Jesus aniquilou o pecado, que não existe mais pecado, porque o pecado era só dos judeus, e foi levado na cruz, e lá acabou o pecado para aqueles que crê. Nós vamos entender por que diz que muitas partes diz que levou, por exemplo, lá em Isaías, diz, ele levou as nossas transgressões. Amados, cerca de 750 anos antes da morte de Cristo, já foi falado que ele levou. Como que Jesus levou o nosso pecado lá na cruz, cerca de 750 anos antes até dele nascer, antes da morte dele, e falavam que ele já levou. Você entende a linguagem bíblica, amada? Nós precisamos entender, nós precisamos reunir textos, porque senão não vai entender mesmo. E daí esses espertalhões, eles pegam esses textos que é difícil de entender e ó na cabeça das pessoas. Das pessoas que não têm estrutura bíblica, cai. Como nós vimos nos comentários, quantos que apoiam ele lá. Então vamos ver por que a Bíblia fala às vezes dessa maneira, e fala de uma coisa que já aconteceu quando não aconteceu ainda. Amados, para nós entender isso, nós precisamos entender o processo da redenção. Sempre nos meus vídeos, você viu, já nesse vídeo que eu falo, veja o vídeo até o final, porque senão não vai entender. Por quê? Porque até aqui, amados, ainda não ficou bem esclarecido as coisas. Por quê? Porque nós temos de entender o processo da redenção. Como que se processa a redenção? Como que se processa o novo nascimento na vida da pessoa? E é isso que nós vamos entender agora. O processo da redenção, aí vocês vão ver como vai ficar bem claro tudo isso aqui. Que todos pecaram, que o que ele falou está tudo errado. Porque todos pecaram e que o nosso pecado que Jesus levou lá na cruz, nos salvou, levou, pagou. Quando Jesus falou, está consumado, entregou o Espírito ao Pai, ele terminou a obra dele, a parte dele ele fez. Você entende? A parte dele ele fez perfeita. Acabado a missão de Jesus aqui nessa terra. Mas então por que se ele levou o pecado, por que ainda pecamos? É isso que nós temos de entender através depois que entender o processo da redenção, que é o que nós vamos ver agora aqui.
Veja bem, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, olha o que o apóstolo Paulo escreveu ali. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, como que nós vamos entender tudo aquilo? Nós precisamos entender que o homem, ele é o indivíduo ele é um, mas é composto de três partes. Você vê um indivíduo, uma pessoa, mas dentro dessa pessoa, que você vê por fora o corpo, lá dentro dessa pessoa está a alma, está o espírito. Que são duas coisas diferentes que a gente não vê, porque é espiritual, nós só vemos o material. Então, aonde que eu quero chegar com isso aqui, amado? Que espírito, alma e corpo devem estar irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ter que entender, amado, o novo nascimento, a conversão, como que ela se dá nessas três partes. Porque é para todas as três partes estar irrepreensível no dia da vinda do Senhor Jesus. Então aqui nós vamos entender, amado, por que Jesus levou os nossos pecados, por exemplo, e por que ainda nós pecamos. Vamos lá? Vamos ver mais um texto aqui. Aí. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Olha, presta atenção porque nós temos de ligar textos, ligar um com o outro para nós entender. Então aqui diz assim, ó, em quem também vós, o apóstolo Paulo está falando para a igreja lá de Efésios, né, de Éfeso, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. O que acontece quando a pessoa ouve o evangelho da salvação, que é o evangelho da graça de Deus, e crê? Crer não significa dizer que crer significa entender. O evangelho da graça de Deus, ele prega que Jesus entregou a vida dele, derramou sangue inocente dele para o completo perdão dos nossos pecados. Certo? Então, quando a pessoa ouve esse evangelho, que nós estávamos irremediavelmente perdidos e fomos salvos pelo sangue do Senhor Jesus, a pessoa entende isso aqui, a pessoa entende, não, eu não tinha mais solução. Graças a Deus por Jesus que me salvou. Então a pessoa abraça Jesus, não tem como não. Abraça essa salvação. O que acontece nesse momento? A pessoa é selada. Depois que ouviu o evangelho e creu, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O que esse texto está nós dizendo? Que quando nós ouvimos o evangelho da salvação, o evangelho da graça de Deus, cremos no evangelho, Deus nos sela com o Espírito Santo da promessa, que esse Espírito Santo é a garantia da nossa herança e que nós vamos ser resgatados como propriedade de Deus. É como um carimbo assim, colocado. Você entende quando aquela pessoa, por exemplo, a pessoa assim, ele vai casar, então ele vai comprar seus enxoval, que ele já tem a casa lá, mas ainda não casou, ele não vai morar lá, e ele vai lá na loja e compra todo o que precisa para casa, tudo que compra e precisa para casa. Ele compra, paga tudo ali, deixa tudo pago, mas fala lá pro vendedor, olha, guarda para mim aí, eu vou levar só este fogão, só esta geladeira, por enquanto. E assim que o casal vem buscar o resto da mobília aqui, tá certo? Quer dizer, a mobília já tá pago, mas não foi levada ainda lá para casa. A mesma coisa aqui, amado. Agora nós vamos entender por que
espírito, alma e corpo irrepreensível na volta do Senhor Jesus. Porque no momento que a pessoa ouve o evangelho e crê, o que acontece? O espírito instantaneamente é nascido de novo. Naquele mundo de pecado que estava, passou, entendeu, compreendeu, aceitou Jesus, entendeu que Jesus é a solução. Pronto, essa pessoa já é um salvo. Já é um salvo. O espírito dessa pessoa já está pronto para a salvação eterna. Mas ainda tem a alma e o corpo. Entende? Então, o que acontece? A pessoa crê no evangelho, a pessoa, o espírito nasce de novo instantaneamente, se converte, está garantida a salvação. Por quê? Porque Deus dá o Espírito Santo como garantia de que a nossa alma e o nosso corpo vão ser salvos. Mas por que não é salvo ali na hora, amado? Porque a salvação na alma, ela está garantida já, a salvação, mas é um processo. Porque os nossos olhos, veja bem, os nossos 5 sentidos são as janelas, chamadas janelas da alma que estão no corpo. Os olhos veem e cobiçam. O nariz cheira um perfume exótico. Tem os perfumes eróticos agora, né? Que leva ao pecado. Os ouvidos ouvem uma conversinha picante e vai arrastando para lá. Não aconteceu assim com Eva? O ouvido dela ouviu o que a serpente buzinou ali. Mostrou a árvore lá do conhecimento do bem do mal. Ela olhou, se apaixonou pelo fruto ali e caiu. Então você veja bem que a alma é aquela parte no corpo onde o pecado ataca ali. Ataca como entra pelos olhos, entra pelos ouvidos, entra pela boca, entra pelo nariz, tudo. Então é isso, a alma, amados, é um processo que o espírito convertido, o espírito nascido de novo vai trabalhando na alma, para a alma não dar atenção para determinadas coisas, para a alma olhar mais para as coisas de Deus, porque a alma é que dirige o corpo. O corpo é uma caixa que faz o que a alma mandar. Você percebe? A gente vendo, amados, os textos da Bíblia, a gente indo ligando as coisas, a gente compreende perfeitamente isso. Então, aonde que nós chegamos? Que Jesus pagou os nossos pecados lá na cruz do Calvário, com o seu sangue derramado lá. E quando nós cremos nisso aqui, através do Evangelho, o nosso espírito, então, nasce de novo, já está salvo, e a alma e o corpo estão garantidos a salvação, mas a alma leva tempo para ela. A palavra vai lavando a alma, vai tirando os pecados aos poucos. E o corpo é o último, amado. O corpo é o último, que é aquele que no final se salva, mas é lá no final. Veja que o texto aqui de Tessalonicenses diz: espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado, eu peço para você, eu deixo aqui para vocês lerem na Bíblia de vocês, os textos, para vocês conferir, mas eu não vou ir nessa parte do corpo, porque é muito extensa. É muito extenso, mas ia demorar muito, veja. Mas vocês leiam lá, pegue o livro a Bíblia lá, o livro de 1 Coríntios, o capítulo 15, é o penúltimo capítulo. E leia do versículo 42 ao 54, que vocês vão entender o processo da redenção do corpo. Veja bem, essas partes do espírito ali, que ouve a palavra e se converte, tudo, então é redimido. A redenção vem nesse momento para o espírito, e a alma vai sendo redimida, vai sendo lavada gradativamente, e o
corpo, amados, quando você pega, olha, mas pegue lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 e 54, para você entender bem, porque é extenso o texto, você vai ver como o corpo é enterrado, é sepultado um corpo de pecado, é sepultado um corpo corruptível. E quando ressuscita, veja bem, no arrebatamento Jesus vai vir atrás das nuvens e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E o apóstolo Paulo fala em nós justificarmos vivos para a vinda do Senhor no arrebatamento, teremos os corpos transformados. Então, amado, lá no céu vai entrar o mesmo corpo, mas transformado, diferente. Então você vai notar que na ressurreição, o que acontece, aquele corpo de pecado ali, ele vai ser desfeito e vai ser como que refeito, porque vai ser nascido de novo, não é um remendo, é um novo nascimento, é um novo corpo da mesma matéria, que então vai surgir, vai ressuscitar agora sem pecado. Você percebe, então, agora que veja como dá para entender por que a Bíblia fala, por exemplo, lá em Isaías 53, que ele, Jesus, levou nosso pecado sobre o madeiro, levou nossas enfermidades. Se ele levou nossa enfermidade, por que as pessoas são doentes hoje? Pessoas salvas. E não é de admirar, o apóstolo Paulo, ele tinha enfermidade. É só ler a Bíblia que você vai ver isso. O apóstolo Paulo tinha enfermidade. Timóteo era um salvo, no servo de Deus. O apóstolo Paulo falou para ele: olha, daqui para frente você não beba água, só água. Mistura aí com um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades de estômago. Teve um outro lá, que eu não me recordo o nome, está lá em Filipenses, pode conferir lá, que o apóstolo Paulo narrou que ele esteve enfermo até quase a morte, por causa do Evangelho, trabalhando no Evangelho. Então, amados, se Jesus levou a 750 anos antes, já havia profetizado que Jesus levou as enfermidades, por que as pessoas são doentes? Esse cidadão do vídeo, do áudio que vocês ouviram, ele falou que a enfermidade que Jesus levou é espiritual. Não é. Se você vê no livro de Lucas ali, você vai notar que é enfermidade física. Porque a sogra de Pedro disse que estava ardendo de febre, Jesus pegou pela mão dela e levantou ela e a febre saiu na hora. Naquele mesmo lugar, Jesus curou todos os enfermos que estavam presentes ali. Enfermo de doença física, não era doença, algo espiritual. Então Jesus levou as enfermidades, mas por que as pessoas ainda são doentes hoje? Porque é na ressurreição que não vai ter mais morte, não vai ter mais pranto, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter nada, vai ser tudo diferente. Então, o que Jesus fez lá na cruz, ele nos garantiu isso aí. Ele garantiu isso aí para os que creem nele. Agora que nesse cidadão que diz que não tem nada a ver com a morte de Jesus, não tem nada com Jesus, que Jesus é dos judeus, não é dele. Para esse, infelizmente, se ele não se converter, porque só Deus que sabe a respeito da salvação, a gente não pode julgar, está perdido porque falou ele existe. Deus sabe, tem os modos de lidar com as coisas. Mas se ele não se converter, se continuar nesse pensamento até a hora da morte dele, é complicado, amados. Beleza? Então, chegamos a entender um pouco disso aqui. Veja bem, o que mais que nós aprendemos aqui, nós estamos bem no finalzinho do vídeo. O que mais que ele falou? Em Romanos capítulo 6, verso 14, põe por terra aquilo que ele falou, que pecado é só os que estão debaixo da lei, porque sem lei não tem pecado. Quer dizer, ele se referiu à lei de Moisés. Agora vamos ver aqui
Como é que acontece o pecado? Ele falou que nós não temos pecado. Veja bem, Romanos capítulo 6, verso 14, aqui está falando para a igreja, né? Não é nem para o gentio, nem para o judeu. É para a igreja. Vai. O pecado não terá domínio sobre vós. O apóstolo Paulo está sendo claro, ele não está dizendo que a igreja não tem pecado porque não é judeu e não está debaixo da lei. Está dizendo que o pecado não tem domínio. Se não tem domínio é porque a pessoa pode pecar. Mas que a pessoa não vai ser dominada pelo pecado, não vai viver, se entregar ao pecado. Certo? Então isso cai por terra de dizer que as pessoas não pecaram. Então, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Qual lei? Da lei de Moisés. E sim da graça. O que é graça, amados? O que é a graça? A graça não tem lei. Se vocês peguem lá também, não vou me estender agora aqui, mas eu peço, marque aí num papel aí, e vá lá na tua Bíblia e leia Gálatas capítulo 6, verso 2, Tiago capítulo 1, versículo 25 e 1 Coríntios 9, capítulo 21. É isso. E você vai ver que a igreja está debaixo da lei de Cristo. Quando fala de sem lei, significa que sem a lei de Moisés, mas não significa totalmente sem lei. Significa que está debaixo de uma outra lei. Se você, no livro de Hebreus, você vai encontrar lá que quando você muda o sacerdócio, necessariamente você faz mudança na lei. Foi o que aconteceu. O sacerdócio da lei de Moisés era o sacerdócio levítico. Para a igreja, Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então o sacerdócio da igreja é outro, é o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Melquisedeque. Então a lei é outra. Mas tem lei, amado, não é sem lei. É a chamada lei da liberdade. Veja bem. Você leia lá nessas Gálatas, esses textos que estão aqui. Copia num papel e leia, depois você vai ver sobre a lei de Cristo lá. A graça é para a igreja e é de graça, mas a lei, o que rege a igreja é a lei de Cristo. Certo? Agora vamos mais um texto, que estamos quase no fim, vai. Hebreus capítulo 2, verso 8. Todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Esse texto, amados, é para explicar para nós a linguagem bíblica, que muitas coisas que na Bíblia diz que já aconteceu, ainda não aconteceram. A linguagem da Bíblia fala porque Deus não falha com as suas promessas. Deus é fiel naquilo que faz. Então, foi escrito assim como já aconteceu. Mas veja bem como diz aqui, todas as coisas estão sujeitas a Jesus. Mas nós vemos todas as coisas sujeitas a Jesus? É claro que não. É claro que não. Mas tudo vai se sujeitar a Jesus. Está escrito que todo joelho se dobrará e confessará a Jesus como Senhor. Todo. Não vai se escapar um. Ou por bem ou por mal, todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus é Cristo. Então tudo já está sujeito debaixo de Cristo pela promessa, porque vai acontecer. Sim, o tempo Deus é que sabe. Romanos, então aqui nós entendemos, veja bem, marque isso, amados, entenda que nós precisamos estudar na Bíblia para nós ver, por exemplo, alguma coisa que falando como já aconteceu, e nós vemos em outra parte lá que não aconteceu, nós vamos entender que naquilo que diz que já aconteceu, está falando da promessa de Deus. E não aconteceu, mas vai acontecer.
Outro texto aqui, Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardar é esperar, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja bem, aguardando a adoção de filhos. Mas João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, não está escrito lá sobre Jesus, que ele veio para, verso 11 e 12, veio para os seus, no caso Jesus veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam, quer dizer, rejeitaram ele. Você não o recebeu no verso 12, mas todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus, a saber daqueles que creem no seu nome. Verso 13. Então foram feitos filhos de Deus, e por que tem que aguardar a redenção? Porque o corpo é o último que nasce de novo e que é redimido. O corpo é o último que recebe a redenção. E isso é na ressurreição, no arrebatamento da igreja. Você compreende como que determinados textos nós temos que ir em outros textos para poder entender? E encerrando o nosso vídeo, Efésios capítulo 4, verso 20. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja, amados, que estes textos que nós vimos aqui, que ele não mencionou, porque senão, se ele mencionasse esse texto aqui, ele mesmo ia derrubar o que ele falou. Ele não podia mencionar, mas nós estamos trazendo, estamos esclarecendo para que os nossos companheiros de estudo bíblico, que eu não sou professor de ninguém, eu sou um colaborador junto com vocês, da palavra de Deus para nós estudar. Eu sou um estudante da palavra, eu não sou professor. Sou estudante da palavra junto com vocês. E me alegro que vocês estão estudando junto comigo. Nós estamos no mesmo espírito, com o mesmo objetivo. Cristo Jesus e o céu. Certo? Então, veja bem aqui, não entristeçais o Espírito Santo, do qual foste selado. Lembra que nós vimos no texto passado que quando a pessoa ouve o Evangelho, entende o Evangelho, a pessoa aceita Jesus, porque já foi aceita por Jesus, então essa pessoa é selada com o Espírito Santo. Essa pessoa tem o Espírito transformado e recebe o selo da garantia da redenção. A redenção do quê? Por último, o corpo. Será que ficou dúvida? Se tiver dúvida, amado, deixa nos comentários aí, que a gente vai, se for preciso, vai voltar. Amado, sobre esse tema tem muito mais textos e parte para falar, mas como vocês verem, o tempo não dá. Se for necessário, a gente faz mais vídeos sobre esse assunto, a gente vai em mais outros textos lá, mas eu acredito que esse aqui é mais do que suficiente para nós entender. Para nós entender, amados, por exemplo, que esse cidadão falou no vídeo, nesse áudio que vocês ouviram no começo desse vídeo, e o qual nós podemos claramente concluir que é uma heresia de perdição, que as pessoas que abraçam aquilo ali, ficam seguindo essas pessoas, amados, estão indo para um caminho terrível, um caminho de desolação. Então, amados, vamos nós, eu espero de vocês que estão vendo esse vídeo também, que vocês estejam prontos a colaborar com o Evangelho da graça de Deus para levar para mais pessoas. Se o Senhor te chamou para você fazer esse trabalho, não renegue. Abrace o trabalho, faça, não peça nada para ninguém, amado, porque quando você pede ajuda para as pessoas, para fazer a obra de Deus, está dizendo que Deus não é suficiente para sustentar. Então, deixe que Deus
te sustenta naquilo que ele te chama a obra dele, não é nossa. Nós somos apenas trabalhadores, certo? E se nós não trabalhar fielmente, não vamos ter galardão. Então precisamos trabalhar fielmente. Se você não foi chamado para ir, para levar essa palavra, ajude aqueles que estão tentando levar, compartilhando vídeos, se inscrevendo no canal. Não é só o meu canal, mas é aqueles que são sinceros para com Deus. Tem outros canais, tem outras pessoas que estão aí pregando o evangelho, levando a verdade, levando insultos aí na internet, levando, como se diz assim, tapa da cara, no modo de dizer assim, para levar o evangelho, para levar a verdade, porque os falsos, eles ficam rangendo os dentes de ódio dentro de nós que procuramos ser sinceros para com Deus. O que interessa, amado, não é agradar as pessoas, é agradar o nosso Deus, que nos envia, que nos capacita, que nos leva para isso. Tá certo? Então aqui a gente termina esse vídeo, amado. Eu peço para você, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Comenta alguma coisa, dê o teu like aí. Que é isso, você está ajudando a levar esse vídeo para mais pessoas. Tá bom? Então só resta agora dizer que a minha gratidão primeiramente a Deus. Mas a minha gratidão também a você. Principalmente você que fica até o final do vídeo aí com a gente. Que o Senhor abençoe e guarde você, a tua família. Ore por mim, por a minha família também. E claro, se for do agrado do Senhor, nós ainda vamos se ver no próximo vídeo. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.